Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe muito, muito e parabéns por estar abrindo seu coração, tendo esse tempo para estudar a palavra de Deus, para compreender mais a palavra do Senhor. Estamos estudando sobre a igreja nesse curso, a igreja bíblica, e estamos agora na 10ª lição. Estudamos anteriormente sobre o trabalho da igreja, qual a missão da igreja. Nessa lição vamos estudar sobre a unidade da igreja. Bem, unidade na igreja porque, por mais que existam divisões e denominações, e cada vez surgem mais, e existe uma tolerância em tudo isso, mas o fato é que nós estamos estudando a Bíblia, e a Bíblia diz claramente que só há uma igreja. A Bíblia só fala de uma igreja. Então, nós precisamos entender o que é essa uma igreja que a Bíblia fala, para não ficarmos rotulados em divisões e distantes, talvez, do plano que o Senhor deixou para nós. Então, esse é o objetivo aqui nesse curso e mais especificamente nessa lição, a unidade da igreja. Bem, vamos entender bem a unidade da igreja. Vamos dar um exemplo aqui. Você pode imaginar um time de futebol tentando seriamente ganhar o campeonato com os seus jogadores sem falar uns com os outros? Já imaginou isso? Lemos sempre nos jornais artigos sobre brigas que acontecem em membros de um time, o técnico, a gerência, a direção, a imprensa, a torcida, enfurecida às vezes com os resultados. E todos nós sabemos quais são os resultados disso. Desunidade, falta de cooperação nos treinos, na concentração e até mesmo no relacionamento entre os jogadores. E isso resulta em quê? Falta de bons jogos. E reclamamos amargamente, Por que vocês não seguem as ordens do técnico? Por que não acabam com essas brigas? E apresentam ao público um time unido? Por que não visam a mesma meta? Essa situação mal orientada é lamentável em qualquer esporte, pois o time em questão continua perdendo o título, a torcida e a renda. Quando falamos em religião, em fé, é a coisa mais séria ainda. Essa situação é muito mais lamentável na religião e na qual a divisão e desunidade sempre acontece, arriscando milhares de almas humanas. As religiões de hoje estão divididas e confusas, não apenas na doutrina, mas também em sua organização, no modo como louvam, em obras, meta espiritual. Muitas pessoas, inclusive, já estão cansadas dessas divisões ridículas e as quais, na verdade, contradizem os mandamentos bíblicos sobre a unidade cristã. E essas pessoas, muitas delas estão abandonando as igrejas. Alguns estão se reunindo em casas e outros nem isso mais estão fazendo. Estão praticamente arriscando perder a fé, de ver tanta divisão. E é triste isso, sabe? É triste. Vamos dar um exemplo aqui de como isso vem de tão antigo, Bem, para ilustrar mais claramente a tendência humana de dividir a religião em diferentes seitas, vamos ver um pouco na história de uma denominação aqui. Vamos usar a igreja presbiteriana, não é nenhum ataque, nem de respeito a quem faz parte dessa igreja. Respeitamos o seu trabalho e os que dela fazem parte. Nós apenas vamos usar um exemplo de alguma coisa bem no passado, não tem nada a ver com o que está acontecendo agora com a igreja, como é que ela está, entendeu? É uma coisa de muito tempo atrás. Isso foi séculos passados e aconteceu na Escócia e Irlanda, onde havia a igreja presbiteriana regular, que era então a religião oficial. Posteriormente surgiu uma diferença de opinião sobre a autoridade dos reis e outros líderes, que controlavam a ordenação e colocação de pastores nas igrejas. Por causa disso, a igreja acabou se dividindo em duas seitas. Então ficou a igreja que era oficial, a regular, e separou-se um grupo que passaram a ser chamados de os separatistas. Então você tinha agora duas igrejas, a igreja presbiteriana regular e a igreja presbiteriana separatista. Bem, logo depois, a própria igreja presbiteriana separatista, houve um problema nela também, e ela também se dividiu em dois partidos, porque houve um problema sobre a exigência de um juramento pessoal de lealdade à verdadeira religião autorizada pela lei da Escócia. Então surgiram três grupos, na verdade. Ficou a regular, que era a primeira, então ficou depois a separatista, Burger, constituída daqueles que sustentavam o juramento, e ficou a separatista anti-Burger, que era contra o juramento. Então, a separatista ficou em duas divisões. Depois surgiu mais um conflito, dessa vez sob a autoridade de magistrados civis no setor religioso, resultando em mais 4 partidos. Aí ficou os Burgers originais, ou Luz Velha, os Burgers Luz Nova, os Anti-Burgers Luz Velha e os Anti-Burgers Luz Nova. Para ilustrar essa confusão,
com mais clareza, por exemplo, um presbiteriano daquela época poderia ser membro da Luz Velha, antiburga, separatista, igreja presbiteriana, e um membro daquele subpartido não podia ter comunhão com os membros dos outros subpartidos da igreja. Veja, isso é apenas um exemplo, mas isso acontece, infelizmente, e pode acontecer em todas as igrejas. O ponto que nós estamos destacando aqui é que isso não é admissível pela Bíblia, né? Não é admissível pela Bíblia. Então, nós temos, na verdade, divisões em todas as igrejas. Mas a história da igreja presbiteriana, isso não é uma exceção, né? Divisões acontecem em todas as igrejas, multiplicando o número de grupos e subgrupos, entidades e subentidades, ódios e lealdades, né? Eu faço parte de uma igreja que também já via acontecer divisão. Em todas as igrejas, infelizmente, acontecem divisões. Hoje em dia, vemos os lamentáveis resultados. Quais são os resultados? Centenas de denominações distintas, né? Cada qual com seu próprio nome, credo, ordenanças, organização, interesses particulares, e muitas vezes é aquele bispo, né, que foi o fundador, que é quem dá as ordens, né? Veja, há grupos religiosos que negam totalmente a Jesus, outros que seguem a lei de Moisés, que foi dada a Deus apenas para os israelitas, descendentes de Abraão, outros que prestam louvor ao próprio Satanás e aos espíritos, né, rejeitam o batismo por imersão, para a remissão dos pecados, exigem culto aos mediadores, além do próprio Cristo, organizam-se de uma maneira não encontrada na Bíblia e ensinam doutrinas contraditórias. Porém, cada um desses grupos afirma ser o verdadeiro caminho, né? A verdadeira igreja, ou uma divisão, né, condenada pelo Novo Testamento da Igreja Bíblica. Bem, apesar de todas as tentativas dos homens de conciliar as denominações, a unidade bíblica nunca será conseguida através de tentativas meramente humanas. Nós não temos condição de resolver isso aí. As divisões ainda existirão, possivelmente por um pouco mais de harmonia do que antes, mas sem solução permanente. Então, qual é a verdadeira solução? Reside apenas na Bíblia e em sua autoridade incondicional. Essas divisões ocorrem por quê? Porque a palavra de Deus não está sendo respeitada, os limites estão sendo rompidos e aí cada um passa a estabelecer os seus próprios credos doutrinários. Foi relatado sobre o Dr. Thomas Campbell, um pregador e defensor da unidade cristã no princípio do século passado. A sua reverência para com a autoridade da Bíblia foi tão grande que quando ele descobriu as crianças da congregação confundindo o catecismo da igreja com as escrituras, ele deixou inteiramente o catecismo, tendo medo de que elas o considerassem de igual autoridade e importância com a Bíblia. Veja o que aconteceu. Eles tinham um catecismo na igreja que eram lições para ensinar as crianças e também de algumas normas que a igreja deveria seguir. Ele percebeu que as crianças falavam do catecismo com a mesma autoridade da Bíblia. Então ele entendeu que aquilo ali ia crescer e aquelas crianças iam se tornar homens e aquele catecismo ia acabar virando uma doutrina forte. Então ele resolveu logo tirar totalmente o catecismo, deixando apenas a Bíblia. Isso mostra o quê? Respeito para com a palavra de Deus. Sigamos apenas a Bíblia. Nada de catecismo, de credo, de norma, nada. Na igreja é para ter somente a Bíblia para regular a vida dos fiéis. Para que exista a verdadeira unidade bíblica, os homens têm que deixar os seus próprios ensinamentos, doutrinas, vocabulários religiosos, igrejas, credos, para seguir apenas a Bíblia Sagrada, sem reserva alguma, sem nenhuma condição. É Deus que dá as condições. Apenas baseados na integridade e autoridade absoluta da Bíblia é que podemos realizar a unidade genuína pela qual Jesus orou, né? Jesus orou pela unidade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando aceitamos a Bíblia de todo o coração, poderemos acreditar na mesma doutrina, usar o mesmo vocabulário bíblico, trabalhar unidos no serviço real de Jesus, ensinar a mesma palavra divina e ir aos céus em conjunto. A unidade será muito mais simples e fácil de existir quando nos recusamos a seguir os homens e começamos a seguir apenas a Jesus Cristo. Bem, a divisão sabemos que ela é condenada, então a Bíblia não admite divisão. A Bíblia não admite partido dentro da igreja. A igreja é única, ela não tem um partido, ela não tem um rótulo, ela não tem um nome dado pelos homens, ela é a igreja de Cristo apenas. E qualquer divisão na igreja é pecado, não é para ser admitido. Mas se quem quiser fazer, faça, mas sabe que está obedecendo à Bíblia. As Escrituras condenam em palavras muito claras a divisão religiosa. Segundo Provérbios capítulo 6, versículo 19, Deus odeia
aqueles que semeiam a discórdia e divisão entre os irmãos. Lembra essa passagem? Em Provérbios 6 vai falar de 7 coisas. 6 que o Senhor abomina e uma que ele odeia, que ele detesta, que é exatamente a divisão. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos mostra uma congregação dividida em partidos. Ele ficou sabendo disso. Alguns seguindo a Paulo, outros a Apolo, outros a Cristo, outros a Pedro, cada qual homenageando seu próprio guia espiritual. Quando Paulo ficou sabendo, foi o que ele fez. Ele, com a sua autoridade de apóstolo, reagiu fortemente para acabar com aquele partidarismo destruidor. Ele exortou dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Paulo então disse para aqueles irmãos que estavam se dividindo que não houvesse divisões entre eles. O que você acha que aconteceu depois dessa carta do apóstolo Paulo? Com certeza eles dissolveram aquelas divisões e passaram a entender que eles eram membros do mesmo corpo. Portanto, foi ordenado aos irmãos em Corinto, primeiro, seguir a autoridade absoluta do Cristo. Segundo, falar sempre a mesma coisa. Terceiro, acabar com todas as divisões na igreja. Quarto, ser inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E no mais, Paulo lhes apresentou as seguintes perguntas, versículos 12 e 13. Cristo está dividido? Não. Paulo foi crucificado por vocês? Não. Vocês foram batizados em nome de Paulo ou Apolo ou alguém aqui? Não. Então, por que estão se nomeando em nome dessas pessoas? Para todas as 3 perguntas, a resposta lógica é claramente, simplesmente não. Por isso, ele mostrou o absurdo de uma igreja dividida. Veja, se não tivesse condenado essa divisão, certamente essa divisão iria crescer e talvez a gente estivesse surgindo as primeiras divisões, as primeiras denominações. É muito semelhante a como hoje, né? As pessoas dizem, eu sou da igreja batista, não, eu sou da Assembleia, eu sou da Adventista. Então, são divisões, isso é condenado na Bíblia. Não devemos aceitar levar nenhum nome a não ser o nome de Jesus. Isso é uma desonra para o nome de Cristo. Isso é uma vergonha para o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Eu não preciso me ligar a Jesus e levar um partido nas minhas costas. Não, eu só levo o nome de Cristo. Então, exortamos a todos, só aceite o nome de Jesus. Mas aquele nome não tem problema, ali é só... Tem sim, tem problema sim, porque a igreja não é sua. A igreja não é do bispo de ninguém, a igreja pertence a Cristo. Jesus não autorizou colocar nenhuma marca, nenhum nome na sua igreja, a igreja é dele. Você coloca nome nas casas das pessoas? Você já experimentou chegar na casa de alguém, pegar um pincel e escrever assim algum nome? Já experimentou fazer isso? Eu não aconselho, sabe? E fazem isso com a igreja de Deus. Criam partidos, colocam seus nomes, criam suas organizações próprias, separadas. Isso é errado. A igreja deve levar somente o nome de Jesus. E isso não é um partido. Isso é a igreja como Jesus deixou. Paulo fala aos Colossenses. E Jesus, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós fomos reconciliados com Deus através de quem? De que nome? Do nome de Cristo, né? Por isso sabemos que em Jesus há paz, reconciliação e unidade perfeita. E o próprio Cristo disse sobre a unidade espiritual. Então, veja bem, para nós estarmos unidos, temos que estar unidos somente no nome de Jesus. Se há alguma divergência, temos que resolver. Tem que ser resolvido. O que não pode é ficar separado e criando partidos no nome da igreja, onde a palavra de Deus proíbe, ela não admite, né? Jesus, através do Espírito Santo, falou para Paulo, e Paulo falou para aqueles irmãos, não haja divisões entre vocês. Veja o que Jesus disse aqui, citando Isaías. Ele falou para aqueles judeus, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os judeus tinham muitas doutrinas que eram deles, não vinham de Deus. Quais são as causas básicas da divisão? Bem, tudo isso é para dizer que os ensinamentos, doutrinas e mandamentos dos homens são os fatores básicos da divisão religiosa. Pelo contrário,
podemos alcançar a unidade apenas através de Cristo e sua autoridade, que é a sua palavra. Foi Ele mesmo quem orou. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus fez essa última oração antes dele morrer por nós na cruz. Jesus orou pela unidade absoluta entre todos os seus seguidores, como ele e Deus são unidos. Pense bem, você acha que Jesus orou por alguma coisa impossível? Eu pergunto, você oraria por alguma coisa impossível? Você faria essa oração a Deus? Por uma coisa que é impossível? Claro que não, né? Então, se Jesus orou, isso é possível. Sim, a divisão já está alastrada e não há o que fazer. Não. Mas nós podemos ser unidos. É claro que a unidade cristã pode e deve existir. Mas como? Como Jesus falou, por intermédio da palavra. E quando? Quando seguimos apenas a Cristo. Presbiteriano, vamos seguir apenas a Cristo. Batista, vamos seguir apenas a Cristo. Adventista, assembleísta, quem quer que seja, vamos seguir apenas a Cristo. Não carregue essas placas, isso não veio da Bíblia, isso não veio de Jesus, veio de homens. A igreja não foi criada assim. As doutrinas inventadas pelos homens nos dividirão, mas a doutrina realmente bíblica nos unirá. Já pensou se pudéssemos voltar para o primeiro século, onde havia apenas uma igreja? Você podia ir para Roma, Antioquia, Jerusalém, Alexandria, Éfeso, a mesma igreja. Se pegássemos na máquina do tempo e colocássemos pessoas de várias denominações e voltássemos ao primeiro século, o que é que iriam ter que fazer? Todos iriam ter que ir para a mesma igreja. O presbiteriano não iria encontrar a igreja presbiteriana. O batista não iria encontrar a igreja batista, nem o assembleísta iria encontrar a Assembleia de Deus. Mas todos iriam encontrar a igreja primitiva. Iriam todos que ir para a mesma igreja. Então, por que não pode fazer isso já? Né? Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6 fala do modelo da unidade. Há somente um corpo. Quando a Bíblia diz que há somente um corpo, está dizendo que há somente uma igreja. E um Espírito, como também foi chamado na sua esperança, da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que Paulo ensinou aqui? Há somente um corpo. Nós sabemos muito bem o que esse corpo é, né? A igreja é o corpo de Cristo. Há somente um corpo, um Espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo e um Deus. Uma unidade absoluta e coerente com tudo no singular. Então, como é que alguém pode chegar à conclusão que há mais de um Deus, Senhor, mediador, mais de um corpo religioso, Espírito, fé ou batismo? Mas é claro, estudante, que não pode haver mais de uma entidade em cada categoria aqui mencionada pelo apóstolo. Apenas uma igreja. A unidade da igreja se vê no fato que Cristo prometeu edificar a sua igreja. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja. Jesus não disse as minhas igrejas. Ele falou no singular, a minha, que significa apenas uma, sendo ela o seu corpo espiritual. 1 Coríntios 12, 27. A igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça desse corpo. Colossenses 1, 18. Certamente ninguém acusaria Jesus de ter vários corpos com apenas uma cabeça, né? Ficaria uma coisa totalmente fora do normal, né? A igreja também se ilustra nas escrituras como sendo uma casa, ou a família de Deus. 1 Timóteo 3,15 fala da igreja que é a casa do Deus vivo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 fala também de que nós somos pedras espirituais, né? Formados na mesma família de Deus. E quantas famílias Deus tem? Apenas uma, né? Já viu um homem ter duas famílias? É problema, né? Só pode ter uma. Lembra na Bíblia sobre o reino de Cristo, sendo ele o único rei. João capítulo 3, 3, 5, se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 11, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, vão confirmar exatamente o reino de Cristo. Jesus é o rei, Senhor dos senhores. Quantos reinos tem o Senhor? Apenas um. E quantos soberanos imperam sobre o reino? Somente um, né? E podemos continuar assim indefinidamente, né? Mas se a Bíblia condena até mesmo a própria ideia de divisão dentro do corpo de Cristo, quanto mais as divisões oficiais entre as denominações, né? Pelo contrário, ela sempre mostra a unidade e perfeição do corpo de Cristo. A Bíblia nunca, jamais
apresenta a igreja como corpo constituído de todas as denominações, com todas as suas crenças e práticas contraditórias de modo nenhum. Por outro lado, apresenta a igreja como a única e verdadeira propriedade de Cristo, constituída de todos os chamados, ou seja, aqueles que estão seguindo a Cristo em espírito e verdade. Jesus não é dividido e nem a sua igreja. Defender as divisões religiosas, de qualquer maneira, é estar resistindo a Cristo e a tudo pelo qual ele orou em João 17. Então não queira passar a mão, sabe? Não queira, não, mas é porque não queira defender algo que a Bíblia já condena claramente. Não faça isso, né? Reconhecer humildemente que está errado e mais, se está errado, não vamos apoiar. Eu não vou apoiar o erro, eu não vou me submeter ao erro. O apóstolo Paulo falou lá em Filipenses capítulo 2, nada façais por partidarismo. Não faça nada em nome de divisão, de contenda, de partido. O que tiver que fazer, faça somente em nome do Senhor Jesus. Se você representa um partido, não interessa você dizer, não, mas aquilo ali, ou você representa ou você não representa, né? Então, não devemos levar nenhum nome a não ser o nome de Jesus. O testemunho de uma igreja unida. Que testemunho e poder dariam um corpo de Jesus unido, né, para esse mundo perdido? Quem dera que houvesse em todo cristão desejo ardente de restaurar a unidade absoluta da igreja, exatamente como Jesus ordenou. Sabemos que a unidade cristã pode ser uma realidade hoje, como foi no princípio, né? Então, veja bem, isso está a nosso alcance. Podemos hoje ser unidos. Bem, o mundo pode não ser unido, mas nós podemos fazer união. Basta nos unirmos somente em nome de Jesus. Então, esse é o nosso apelo, esse é o nosso trabalho aqui nesse estudo. Vamos ser apenas cristãos. Vamos levar apenas o nome de Jesus. Vamos fazer a igreja apenas como sendo a igreja de Jesus Cristo. Pronto, somente. Para valorizarmos aquilo que o Senhor deixou. Não vamos representar partido de homens que só causam divisões e contendas. Eles inventaram esses partidos. O que é que nós temos a ver com isso? Foram eles que inventaram. Isso não existia. Isso não existia. Foram os homens que inventaram. Para que ficar defendendo isso, se apegando a isso? Se apegando a coisa de homens. Eu já vi pessoas defenderem com tanto orgulho, né, as suas placas, os seus créditos, as suas igrejas, como se aquilo fosse aquele nem de Deus veio. Aquilo veio de homens. Então, para que defender isso? Para que esqueça isso? Quando Jesus voltar, ele vem levar a sua igreja, não quer levar partido de ninguém. As pessoas dizem, não, mas no céu não vai ter divisão. Sim, no céu não vai ter divisão, é verdade. Mas aqui na terra, o Criador do céu está dizendo para não ter também. Não é só lá no céu, não, é aqui na terra. A Bíblia está sendo escrita para quem? Para quem vai para o céu? Sim, mas está sendo escrita para fazer as coisas aqui na terra. Então, é aqui na terra que devemos ser fiéis ao Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar e nunca apoie nenhuma divisão. Olha, a gente sempre vai discordar, sabe? É normal, é natural, a gente discorda. Vamos discordar em muitas coisas na igreja. Devemos procurar resolver tudo com a paz, o amor de Cristo Jesus. E muitas vezes vamos ter que renunciar, vamos ter que ceder, né? Não adianta querer ficar teimando, brigando, certo? Mas fazer tudo em nome de Jesus, isso é fundamental. Que o Senhor nos abençoe.